Vamos fazer agora as análises de todas as lutas do UFC 262, que terá como luta principal o Charles do Bronx, que vai enfrentar aí o Michael Chandler. Vamos ouvir aqui as análises sempre precisas do nosso Capitão Carisma. Mas antes, pessoal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Nós somos o único canal do YouTube que faz análise de todas as lutas, pré e pós-luta. A gente tem nosso podcast toda segunda-feira às 21 horas, o Round Extra aqui no nosso canal do YouTube, que a gente traz tudo o que aconteceu nos eventos, além de trazer todas as análises de todas as lutas do UFC. A gente também faz palpites, mas para os membros prêmio do nosso canal. Então, se você quiser ser um membro prêmio, link na descrição, primeiro link na descrição, e participe também do nosso grupo do WhatsApp aqui, comigo e com o Capitão Carisma. Beleza? Na descrição também tem um link de nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e também o nosso grupo do Telegram. Essa é a maneira gratuita aí de você contribuir com o nosso canal e ajudar a gente a continuar trazendo esse trabalho para vocês. Bom, Capitão, luta valendo o cinturão do peso leve do UFC. Teremos aí o Charles do Bronx enfrentando o Michael Chandler. Vamos começar falando do Michael Chandler. Capitão, sempre que tem essas comparações aí de atletas fora do UFC e atletas dentro do UFC, né, a gente sempre comenta até onde é o nível desses atletas. O Michael Chandler acho que é um desses, né, desses atletas que a gente sempre vem falando do que ele daria no UFC ou até onde ele chegaria no UFC, e tá aí agora a oportunidade de a gente ver quem é de fato o Michael Chandler, né? Bom, ele luta no Bellator, Capitão, há muito tempo. Já foi dono do cinturão e também já perdeu o cinturão algumas vezes. Você vai trazer aí com mais detalhes essas informações. Nas suas últimas lutas, ele vem de derrota para o Patrício Freire por um nocaute técnico, um nocaute relâmpago aí no primeiro minuto do primeiro round, e vem também nocauteando o Sidney Olau, e também o Ben Henderson venceu por nocaute lá no Bellator, né? Foram suas últimas 3 lutas no Bellator, todas acabaram por um nocaute no primeiro round, né? Uma ele perdeu e as outras 2 ele venceu. E a sua estreia aí, sua tão esperada estreia no UFC, aconteceu em janeiro desse ano, enfrentou o Dan Hooker e venceu por um nocaute, Capitão, no primeiro round, um nocautaço, por sinal a gente fez análise aqui no canal. Bom, Capitão, quem é o Michael Chandler? Eu tô ansioso para ouvir aqui a sua análise, o que ele vai trazer de ferramentas para enfrentar o Charlinho, e o que você vê dele, traz para nós aí a trajetória dele aí, e por que a gente tem que esperar tanto aí do Michael Chandler contra o Charles para essa disputa de cinturão. Bom, Michael Chandler é um dos atletas mais bem-sucedidos que só foram lutar no UFC recentemente. Ele tem uma luta no UFC e, se eu não me engano, ele só fez 3 lutas antes dessa fora do Bellator. Toda a carreira dele foi lá e ele ganhou... Quando o Bellator estava aí nos seus primeiros 100 eventos ou alguma coisa assim, eles faziam um sistema de GP, que você ganhava um torneio e aí você ganhava a chance de disputar o cinturão. O Michael Chandler, nas primeiras 10 lutas da carreira dele, ele não só ganhou o GP, como ele também destronou aí o Ed Alvarez, que chegou a ser campeão, inclusive, do UFC, que também tinha o dobro das lutas do Michael Chandler. Isso foi antes do Ed Alvarez ir para o UFC e ganhar o cinturão. Depois, o Michael Chandler reinou por algum tempo, venceu umas 3 lutas, perdeu o cinturão para o Ed Alvarez em uma decisão extremamente contestada. Aí depois, o Ed Alvarez foi para o UFC, o Michael Chandler disputou o cinturão interino com o Will Brooks. Perdeu em uma decisão também contestada. Essa aqui, na minha opinião, não tinha muito como ele ter perdido. Eu, particularmente, pontuei empate e eu não via como a decisão poderia ir para o Will Brooks, mas foi. E aí foi nocauteado na luta subsequente pelo próprio Will Brooks, em um dos nocautes mais bizarros que eu já vi na minha vida, porque ele tomou um soco e, aparentemente, ele foi nocauteado, mas ele continuava acordado. É meio esquisito falar, mas é porque ele perdeu toda a noção de onde ele estava, do que estava acontecendo, possivelmente até de quem ele era por alguns segundos. Então, com certeza, ele foi na lua e voltou. Depois disso, ele venceu algumas lutas, disputou o cinturão vago do Bellator novamente, ganhou. Defendeu uma vez, perdeu para o Brent Primus em mais uma luta esquisita, que a impressão que ele deu foi que ele se lesionou dando um pisão em falso.
e a luta acabou sendo interrompida pelo médico. E depois de algum tempo, ele fez uma revanche com o Brent Primus, valendo o cinturão, e venceu novamente. E então perdeu para o Patrício Pitbull por nocaute no primeiro round, em uma performance que, tipo assim, foi uma performance tão espetacular do Patrício, que você fica até pensando que o Michael Chandler é um cara ruim, porque, honestamente, ele tomou o mesmo golpe umas 4 vezes em 1 minuto, até finalmente ser deitado por ele, que foi um overhand não, né, um direto de direita, por cima da mão esquerda, que entrou 30 vezes nesse primeiro minuto. Depois disso foram esses 2 nocautes até entrar no UFC. E essa estreia dele, muitíssimo aguardada, todo mundo querendo saber como é que ele encararia o Dan Hooker, que é um cara testado, já batalhou com muitos dentro do UFC, vinha da luta da noite contra o Dustin Poirier, em uma luta que ele ganhou claramente 2 rounds e perdeu os 3 finais. Então, um cara que, apesar de não ter essa longa sequência de vitórias, não ter grandes nomes no cartel, a gente sabe que ele lutava em alto nível. E o Michael Chandler conseguiu um nocaute aí logo no primeiro round. E também foi uma dessas lutas que, tipo, apesar de ter sido um nocaute no primeiro round, em metade de um round, você vê que teve um trabalho muito bacana ali. Porque o que o Dan Hooker estava querendo fazer era trabalhar os chutes baixos na distância, e ele estava conseguindo fazer isso com efetividade. A grande questão é que o Michael Chandler começou a trabalhar direto no corpo, e o Dan Hooker não puniu ele por esse trabalho. Então ele se sentiu confortável para entrar com esse direto e logo em seguida entrar com um gancho de esquerda no rosto, que nocauteou o Dan Hooker, que é considerado um dos melhores queixos e melhores resistências dentro da categoria dos leves. Então, foi uma estreia, assim, acho que para ninguém botar defeito, e tá sendo logo propelido à disputa de cinturão. Falando a respeito de como ele é como lutador, ele é, tipo assim, ele é um wrestler de mão pesada. É o jeito mais padrão de se falar a respeito do Michael Chandler é esse. Ele tem um boxe bem decente, ele tem um ótimo overhand, ele tem um bom gancho de esquerda, ele sabe trabalhar golpes no corpo. Ele é um wrestler fantástico, um dos melhores que você vai encontrar na categoria, inclusive. Um cara que foi da primeira divisão da NCAA, tem um longo histórico de vitórias no wrestling, inclusive. E eu sempre utilizou isso muito bem. Quando ele não conseguia impor o seu jogo de trocação e utilizar a mão pesada, fazer o adversário ser nocauteado logo nos primeiros momentos, ele começava a trabalhar o wrestling, o ground and pound. O jogo de chão dele também sempre foi muito apurado. Uma coisa que sempre entrou muito em questão sobre as performances do Michael Chandler foi o gás dele, porque ele sempre parece arrefecer um pouco quando a luta vai para 3, 4, 5 rounds, mas simultaneamente ele já fez muitas lutas que foram para 3, 4 e 5 rounds, e a maior parte delas foram vitórias, sabe? O exemplo mais notório aí dele morrendo no gás foi na primeira luta contra o Will Brooks, e mesmo essa eu acredito que ele tenha vencido. Porque ele não é um cara que desaba, assim, em questão de gás. Ele continua sendo muito técnico e extremamente forte. E ele é um cara pequeno para a categoria. Ele vai ter uma desvantagem de altura e desvantagem de envergadura, mas é uma desvantagem que ele lidou praticamente a carreira toda, sabe? Ele sempre enfrentou oponentes maiores do que ele, só que ele sempre foi um cara estupidamente forte, estupidamente rápido e atlético. Então essa capacidade dele de encurtar a distância e acertar golpes extremamente potentes é altíssimo. Ele pode não ser o cara mais técnico do mundo em questão de luta em pé, mas só que o que ele precisa não é ser bem técnico, ele precisa de uma oportunidade para encurtar e causar dano nos oponentes, ou então de colocar a luta para baixo. E mesmo as lutas dele que foram para a decisão, ou ele conseguiu uma vantagem significativa em pé, ou então ele só preferiu utilizar o wrestling do início ao fim, possivelmente para se recuperar de derrotas. Mas só que é muito raro ele conseguir acertar um oponente com facilidade em pé sem que esse oponente sinta os golpes, sem que ele balance. Na verdade, eu não sei se eu lembro disso acontecer em algum momento, sabe? A trocação dele é excepcionalmente perigosa, o chão dele eu acho que seja muito subestimado, e o wrestling dele é de outro nível, né? É por isso que ele falava tanto a respeito de como que ele era o jogo mais apropriado para vencer o Khabib Nurmagomedov, algo que para mim é muito pretensioso, mas simultaneamente ele tem aquele jogo de wrestling condecorado,
que a gente gostaria de ver o Khabib lidando mais vezes. E ele apresentou isso ao longo da carreira dele do MMA. Ele sempre foi um wrestler de altíssimo nível, que todo mundo que ele quis jogar para baixo, ele jogou, defendeu quedas de outros wrestlers de altíssimo nível e sempre demonstrou um nível de solo muito bom. Como eu falei, acho que o maior problema aqui dele é a questão de gás, mas só que ele definitivamente luta num nível altíssimo, e mesmo que o jogo dele pareça simplista, assim, pelo que eu falei, a questão é a efetividade. Ele consegue ser efetivo contra os melhores caras do mundo, como ele provou na última luta. Foi uma performance absurda aí, que nem você pontuou muito bem, para ninguém colocar defeito. A gente tá curioso para ver aí essa luta dele com o Charlinhos. Bom, apresentado agora o Michael Chandler, vamos aqui para o Charles Oliveira do Bronx, que já é mais conhecido do público médio aí do UFC. Charlinhos, que estreou no UFC em agosto de 2010. De lá para cá, capitão teve um início de carreira bem complicado, né, variando aí entre vitórias e derrotas, e tá vindo numa sequência aí de 8 vitórias consecutivas. Nas últimas 3 lutas ele venceu o Jared Gordon por um nocaute técnico, venceu o Kevin Lee por finalização no finalzinho do terceiro round, e vem de uma performance absurda contra o Tony Ferguson em dezembro do ano passado. Foi sua última luta, e a luta que garantiu para ele aí, credenciou ele a essa disputa de cinturão aí, tendo em vista que o cinturão foi colocado em disponibilidade aí pelo Nurmagomedov. Bom, capitão, Charles do Bronx, o que você enxerga nele? Charlinho, que tem 31 anos de idade, o que você enxerga nele para essa luta? Conta pra gente essa evolução que ele apresentou dentro do UFC e essa diferença de quem era o Charlinho para o Charlinho de agora, e suas expectativas aí de ferramentas que o Charlinho vai trazer para enfrentar o Michael Chandler. Então, o Charles teve uma evolução muito fora do normal para quem acompanhava ele. Eu assisti todas as lutas dele desde que ele estreou no UFC, a primeira luta dele contra o Darren Elkins, até a primeira derrota dele contra o Jim Miller, que foi uma coisa extremamente inesperada, ainda mais da forma que foi, né, uma finalização no primeiro round. E é muito incrível você ver como que ele mudou como lutador, porque ele era um cara com muitos problemas para bater o peso, ele sempre insistia em descer para a categoria dos pesos penas, e se eu não me engano, ele não bateu o peso nessa categoria, acho que 5 ou 4 vezes, uma coisa assim, mas é afrontoso, né, o número de vezes que ele não bateu o peso, e ele sempre teve alguns problemas que voltavam a aterrorizar ele. Ele sempre foi um cara muito decente, ele dava lutas parelhas para muita gente boa, mas, por exemplo, uma coisa que aconteceu historicamente para ele é que ele entrava nas lutas com alguma lesão, então se inicialmente ele não conseguia uma vantagem, ele entregava a luta, que isso notoriamente aconteceu contra o Cub Swanson, que isso aqui eu fiquei sabendo de fontes confiáveis, que ele entrou basicamente sem joelho na luta. E quando o Cub Swanson levantou da primeira queda, o Charles falou, ok, já era. Aí, quando ele tomou um soco, ele se jogou no chão e o juiz interrompeu a luta. Outra dessas foi a luta contra o Max Holloway, que todo mundo estava numa expectativa danada para ver o que ia acontecer. Eu estava numa expectativa danada para ver o que ia acontecer. E o que aconteceu foi que quando o Max Holloway defendeu uma queda, uma lesão que o Charles tinha no pescoço se agravou subitamente e a luta foi interrompida. E isso era uma coisa que você ficava meio que acostumado a ver do Charles. Ele tinha muito talento, um chão absurdo, você via isso desde o início das lutas dele no UFC, mas era um cara meio canhão de vidro nesse sentido. Tanto que várias derrotas dele dentro do UFC foram por finalização, para caras que não são de tão alta categoria assim. Ele foi guilhotinado pelo Anthony Pettis, que é um cara muito bom, mas não deveria ser competição para o Charles no chão. Ele foi guilhotinado pelo Ricardo Lamas, que é exatamente a mesma coisa, porque que o Charles estava sendo pego por esse cara no chão, e ele foi nocauteado pelo Paul Felder no Ground and Pound, em uma luta que ele chegou inclusive a desistir antes do nocaute ser realizado. O juiz não viu a desistência. Então você sempre via uns flashes da possível grandeza que o Charles poderia ter dentro do UFC, mas ele nunca tinha consistência, as performances dele eram muito lá e cá, sabe? Você via que ele tinha uma trocação legal, ele mostrou até na luta que ele fez contra o Frank Edgar, uma luta que ninguém dava muita chance. Ele mostrou uma trocação bem decente, um wrestling bem bacana, ele conseguia quedar caras difíceis como o Nick Lentz,
oponentes como Jeremy Stephens, como Hatsuhioki, o próprio Will Brooks, que a gente comentou na análise do Michael Chandler, ele fez de boneco de pano, sem muitas dificuldades. Então, e o Anthony Pettis e o Ricardo Lamos também, então você via que ele tinha as qualidades técnicas, mas faltava alguma coisa. E por muito tempo ele foi considerado meio coração de galinha, nesse sentido que qualquer adversidade, ele dava um jeito de entregar a luta. Fora isso, também tem essa questão dele sentir muitos golpes na região da cintura, e ele ter caído da forma que ele caiu contra o Cub Swanson foi uma coisa extremamente curiosa, vamos dizer. E essa insistência dele de querer lutar na divisão dos pesos penos, que, segundo ele, era a divisão mais apropriada. Só que como ele não conseguia bater o peso, o UFC meio que forçava ele a subir. Aí o que acontecia ele não ganhava o peso apropriado para ficar na categoria dos pesos leves, mas simultaneamente eles não queriam deixar ele voltar para a categoria dos pesos penos. Agora, subitamente, sequência de 8 vitórias consecutivas, sendo que uma dessas só foi para a decisão, muitas finalizações, muitos nocautes. Talvez não seja uma sequência de vitórias em cima dos melhores nomes da categoria dentro do UFC, mas pelo menos as últimas 2 vitórias foram contra caras de nível altíssimo. E tipo assim, a consistência que a gente sempre cobrou do Charles durante toda a carreira veio. E não só veio, mas ela veio acompanhada de uma qualidade técnica altíssima, que ele já vinha apresentando flashes, como eu falei, e subitamente tá toda. Ele começou a trocar de uma forma, em um nível muito alto. Ele tá com uma boa movimentação de cabeça, ele tem boas fintas, uma boa antecipação. Ele trabalha muito pressionando os oponentes na grade. Você vê que ele fica numa base mais ereta, com os pés mais juntos, uma guarda alta. Ele trabalha chutes frontais, ele trabalha chutes baixos, e ele tá o tempo todo querendo fazer bullying com o oponente, utilizando a maior envergadura e altura dele. E aí, quando o oponente tenta se propelir contra ele para cobrir essa diferença física, ele acerta com contragolpes. Foi assim que se gerou o nocaute em cima do Jared Gordon, foi assim que se gerou o nocaute em cima do Nick Lentz. Para mim, uma das performances mais impressionantes que ele teve nessa sequência foi contra o David Teymur, que eu considerava um dos melhores prospectos da categoria, principalmente em quesito de trocação, e o Charles ganhou dele na trocação mesmo, e não foi uma luta tão parelha assim, sabe? O Charles realmente dominou, sabendo colocar cotovelo, sabendo trabalhar a partir do clinch. O clinch dele de Muay Thai sempre foi uma coisa subestimada, muito porque ele conseguia trabalhar ajoelhados de uma forma despreocupada, porque se o oponente entrasse numa queda a partir de lá, ele era muito rápido para laçar finalizações. Isso foi, por exemplo, o que aconteceu na luta dele contra o Nick Lentz. Ele pegou nesse clinch, o Nick Lentz foi para uma queda, o Charles pegou na guilhotina. E nessa sequência ele também vingou a derrota por finalização que ele teve pro Jim Miller em uma passada de caminhão. E eu acho que isso está definindo muito como que o Charles está bem como lutador, porque ele está conseguindo colocar para baixo todo mundo que ele quer, ele está conseguindo trocar se é isso que ele deseja, e mesmo quando ele cai por baixo, ele tem um chão tão absurdo que ele não sente muita dificuldade de lidar, ainda mais contra caras tão bons no quesito contra o Kevin Lee, por exemplo. O Kevin Lee ficou a maior parte da luta por cima, tentando sobreviver. Teve inclusive uma hora que ele estava tão assustado de ceder a posição que o Charles quase arrancou a perna dele fora, porque ele pegou uma posição lá com as pernas que era uma raspagem, praticamente concretizada. E o Kevin Lee falou: não, você vai arrancar a minha perna, mas eu não vou sair daqui. E bicho, quase foi feia a questão. O Charles é muito bom raspando, ele é muito bom atacando por baixo e deixando o oponente incerto de posições que ele pode trabalhar. Então, eu acho que ele é um dos poucos caras que consegue chutar com essa tranquilidade de, se eu for colocado para baixo, não tem tanto problema assim, mas mesmo ser colocado para baixo não é uma coisa que as pessoas querem muito fazer com ele. Só que o fato dele estar melhorando tanto em pé faz com que essas armadilhas estejam funcionando cada vez mais, né? Porque o oponente fica muito no ânimo de vou levar ele para baixo porque eu tô apanhando em pé, e aí é finalizado. Essa luta contra o Kevin Lee eu acho que também vale um pouco de destaque, porque teve algumas oportunidades que a sensação que dava é que o Charles estava sentindo alguma coisa, e eu não tinha muito certeza a respeito do que era. Eu tava com a sensação
que essa questão dele desistir das lutas um pouco fácil antigamente estava gritando um pouco dentro dele. Ele sentiu um pouco o ground and pound no final do segundo round, depois de dominar praticamente todos esses 2 rounds, e entrando no terceiro, ele estava sendo atingido por alguns golpes em pé, aí o Kevin Lee resolveu entrar na queda e o Charles finalizou ele. Então deu tudo certo no fim, mas foi uma coisa meio assustadora. Aí nessa luta contra o Tony Ferguson, eu tava muito pensando como que o Charles vai lidar com essa questão da pressão infinita do Ferguson, com essa questão dos cotovelos, até mesmo o jogo de chão dele é uma coisa difícil de lidar. E o Charles tirou para absolutamente nada, sabe? Colocou quedas muito bem, até mesmo na trocação ele tava levando vantagem, mas ele levou pro chão com facilidade e passou o caminhão quando a luta esteve lá. É um cara que eu não vou dizer que ele tenha defeitos técnicos. Ele está muito bem em todas as áreas. Por isso que essa luta é interessante. Eu vou falar mais a respeito quando a gente estiver fazendo a análise do casamento de estilos. Mas só que o fato é que se a gente for pegar por soma de habilidades, essa luta não deveria nem ser competitiva direito entre ele e o Michael Chandler. O motivo que ela é porque o Chandler traz um estilo que ele é forte em áreas muito específicas do jogo, que talvez casem muito corretamente contra o que o Charles traz. Mas o Charles, até o momento, enfrentou oponentes de estilos muito diferentes e passou o caminhão em praticamente todo mundo, de formas também muito diferentes. Vai ser um lutaço. E quero saber o que você está achando da análise até aqui. Comente aqui embaixo também quem você acha que vai vencer esse combate. Vamos debater aqui no chat aqui do nosso vídeo. Capitão, Charles do Bronx versus Michael Chandler. Vou trazer aqui os dados dos dois. 1,78 de altura tem o Charlinho contra 1,73 do Chandler. Ambos da mesma categoria atualmente. 1,88 de envergadura contra 1,80 para o brasileiro. Os dois destro, capitão. O Michael Chandler declarou essa semana que... Até uma declaração bem inesperada aí dele, aí, falando da preparação dele para a luta do Charles. Enalteceu aí o jiu-jitsu fino do brasileiro e disse que vai vir respeitando isso, que tá com medo de perder o braço, ser finalizado. Eu quero que você inclua isso aí na sua análise. E o que você enxerga dessa luta, como é que você acha que ela vai se desenvolver, Capitão Carisma, e que seja uma lutaça, né? Com toda certeza vai ser uma lutaça, e é uma coisa que eu estava até falando com o meu querido amigo Yuri Campos aqui. Eu não vejo essa luta sendo parelha, e nesse sentido não quer dizer que eu acho que o resultado dessa luta é óbvio, quer dizer que eu acho que eles têm formas tão diferentes e tão opostas de vencerem essa luta, que eu não vejo ela sendo competitiva. Eu acho que um deles vai atropelar o outro, sabe? Se eu fosse fazer uma predição, seria essa. Eu não acho que essa luta será competitiva. E isso vem muito porque, tipo assim, se a gente pegar a forma que o Michael Chandler estreou no UFC, ele vai ter que fazer uma coisa muito similar contra o Charles Oliveira, porque o que acontece? Ele vai ter uma desvantagem de altura e uma desvantagem de envergadura. Desvantagem de altura pode ser uma coisa boa para ele, porque ele vai estar lutando com um cara que é excelente no jogo de chão. Claro que todos nós sabemos que a forma mais desigual que essa luta pode transcorrer é se o Charles ficar por cima do Michael Chandler. Essa é a forma mais desigual. Se a luta ficar na trocação, ela é mais parelha. Se a luta ficar no clinch, ela é mais parelha. Se o Michael Chandler quedar o Charles, ela é mais parelha. Mas se o Charles quedar o Michael Chandler, a luta é desigual. Agora, qual que é a questão? Quando você é um cara mais alto, é difícil para você controlar o centro de gravidade do seu oponente mais baixo. E isso vale tanto para entradas nas pernas, que são extremamente complicadas, né? Você vai ter que abaixar para entrar nas pernas que estão lá embaixo, quanto para controlar o seu oponente no clinch e tentar quedas a partir dele. Soma-se a isso o fato que o Charles luta com uma base muito, muito vertical e o Michael Chandler tem uma base mais espaçada. Ele abre bastante as pernas. Isso faz com que seja ainda mais complicado pro Charles entrar no clinch, entrar nas pernas e conseguir uma queda a partir dali. É impossível? Não, mas é extremamente complicado. E além disso, essa questão do Michael Chandler contra o Dan Hooker, eu acho que isso tem que voltar, porque o Dan Hooker também é um cara que luta numa base muito ereta, ele também é um cara que gosta de utilizar golpes da distância, e principalmente ele é um cara que usa muito a distância como sua maior defesa. Inclusive, uma das maiores críticas que eu tenho a ele nesse canal é que exclusivamente ele usa a distância como defesa, e quando ele não consegue mais controlar a distância direita, ele começa a apanhar sem parar.
Mas só que a questão é que nos primeiros rounds ele é um cara muito difícil de acertar e o Michael Chandler conseguiu entrar na distância dele com muita facilidade. Então eu acho que é essa questão atlética, essa questão de poder encurtar a distância com muita facilidade do Michael Chandler, isso é extremamente perigoso, porque ao mesmo tempo que você não pode deixar seu oponente encurtar com tanta facilidade, você também tem que punir ele por tentar fazer isso. E isso foi uma coisa que a gente analisou aqui, que o Dan Hooker deixou o Michael Chandler ficar muito confortável entrando com diretos no corpo. Isso não pode acontecer com o Charles, porque se o Michael Chandler começar confortável no tempo de entrada, ele vai começar a entrar com golpes pesados. E o Charles não tem uma defesa, uma movimentação de cabeça tão reativa a ponto dele poder deixar um cara com esse nível de atleticismo e poder de nocaute entrar na distância dele. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o Chandler incerto de quando ele pode entrar. Agora, eu acho que a melhor luta para você ver isso acontecendo na prática é o Chandler contra o Pitbull, porque o Pitbull também, com uma base muito aberta, só que sofrendo uma desvantagem de tamanho, o que ele fez é, toda vez que o Chandler entrava, ele entrava também. Ele conseguiu ler direitinho toda vez que o Chandler tava dando aquele passo extra para poder entrar com os golpes, e ele entrava com os golpes dele na frente. É claro que o Pitbull é um atleta de altíssimo nível, mas só que essa é uma coisa, eu acho que essencial se você quer impedir que o Michael Chandler faça o que ele quer com você. Porque se o Michael Chandler fizer isso, vai depender muito de resistência, vai depender muito de gás, e essencialmente você não quer depender de atributos físicos, você quer ter esses atributos caso eles sejam absolutamente necessários, mas você não quer depender da sua capacidade de sobreviver contra um oponente que está com facilidade para encurtar a distância. E eu acho que o Charles, na verdade, tem as armas para punir o Michael Chandler quando ele entrar na distância, sabe? Ele tem cotoveladas de encontro, ele tem joelhadas de encontro, ele tem os contragolpes, e eu acho que isso funciona bem daquela forma que eu falei, trabalhar os chutes frontais e tentar pegar o Michael Chandler quando ele estiver tentando fazer os chutes frontais não serem efetivos. Se o Michael Chandler entrar na queda, claro que é uma coisa chata estar por baixo dentro do MMA, mas eu acho que o Charles é um dos poucos caras que eu fico tranquilo de ver ele sendo quedado, porque ele faz um trabalho extremamente sólido por baixo, sabe? O Michael Chandler é um cara muito bom por cima, definitivamente pode fazer um estrago a partir dali, mas vendo o que o Charles fez com o Tony Ferguson e com o Kevin Lee, que são caras de nível de chão muito alto, eu não acho que seja uma complicação tão grande para ele, honestamente. Pode vir a ser na luta, eu não sei. O Chandler pode ter treinado só estabilizar a posição, travar o adversário por baixo e vir realmente muito bom nesse aspecto. Mas eu não achei que ele teve um ground and pound muito bom na luta dele contra o Ben Henderson, por exemplo. A primeira luta entre os dois, não a segunda. Então eu acho complicado que ele consiga fazer um trabalho tão efetivo assim contra um cara que tem o nível de chão do Charles. Eu acho que a questão para o Michael Chandler é mais essa capacidade de entrada e saída e punir o corpo do Charles, que historicamente já se mostrou vulnerável. Eu não vou dizer fraco, eu não acho que nenhum desses caras tenha realmente o corpo mal treinado, mas é uma área vulnerável. E é algo que você realmente espera de lutadores mais esguios, que eles não tenham a mesma consistência muscular para absorver esse nível de impacto. Trabalhar golpes no corpo da mesma forma que foi contra o Dan Hooker, golpes no corpo, criando oportunidades de bater em cima. Como o Charles é um cara que tem uma guarda muito sólida e uma movimentação de cabeça mínima, esse é um tipo de luta que pode ficar bem perigoso para ele bem rápido. Seria mais interessante para o Charles que ele conseguisse quedar, trabalhar por cima. Eu acho que ele drenaria o gás do Michael Chandler, possivelmente conseguindo uma finalização, inclusive. Essa é a perfeição da luta, né, para o Charles. Conseguir trabalhar por cima, mas também eu acredito que seja a área mais difícil dessa luta transcorrer. O interessante disso apesar da dificuldade do Charles de levar a luta para onde ela seria mais simples, ele tem armas para lidar com o Michael Chandler onde quer que a luta transcorra.
É por isso que essa luta é tão interessante e por isso que eu não vejo ela sendo parelha. Eu acredito que a vantagem de um vai ser muito significante sobre o outro, quer que a luta transcorra em pé ou transcorra no solo. Eu não acho que essa luta vai ficar muito pau a pau, não. Até porque, vamos dizer, que se o Michael Chandler conseguir levar vantagem em pé, eu não acredito que o Charles consiga quedar com facilidade, consiga mudar de nível com tranquilidade. Porém, o contrário eu acho que seja mais verdade. Eu acho que se o Charles estiver levando vantagem em pé, o Michael Chandler deve conseguir levar a luta para baixo. Aí ele vai ter que lidar com um dos melhores jiu-jitsus dentro do UFC. Então, mesmo a luta indo no chão, dependendo de como ela for, eu acho que o Charles vai se dar extremamente bem lá, mesmo caindo por baixo. E esses são os motivos que essa luta é tão intrigante, tão interessante, porque apesar dos dois serem muito bons em algumas áreas, o estilo deles casa de tal forma que essa luta pode transcorrer de muitos jeitos diferentes e eu não vejo ela sendo parelha de jeito nenhum. Eu não vejo eles trocando rounds justamente porque eles têm formas tão diferentes de levar a luta, sabe? Não é uma questão de ajuste técnico mínimo para ganhar um ponto aqui, para ganhar um ponto ali. Vai ser uma questão de um entrando com golpes muito poderosos e o outro tentando barrar toda a entrada dele. E lutaço. Lutaço, eu tô ansioso, capitão, para ver essa luta. Quero saber a opinião de vocês, quem vocês acham que vai vencer esse combate, comente aqui. E também, se você quiser receber o palpite dessa luta e de todas as lutas, de todos os eventos do UFC, seja membro prêmio do nosso canal, apenas R$ 12,90 por mês e você recebe todos os palpites e faz parte do nosso grupo do WhatsApp aqui, dos seletos aspirantes a soldados do Capitão Carisma, certo? Deixe seu like se você gostou do vídeo e a gente se vê na próxima análise.